Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth. Ela vai falar quem foi Joana d'Arc. Mas antes de a gente iniciar o tema da noite, eu gostaria de pedir licença para os amados amigos e irmãos que estão presentes, que estarão presentes na live, né? É, hoje faz um mês que meu tio faleceu, né? E eu quero dizer, ele está me escutando porque eu sei que ele escuta. Quero dizer que eu vou deixar essa oração, que você é uma pessoa muito importante, porque você só morreu seu corpo, mas você é importante e eu amo você, e que Deus te abençoe aonde você estiver, que tenha muita saúde espiritual, muito amparo espiritual, porque você merece. Você foi uma pessoa, sempre foi uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, e nós admiramos você. Deus o abençoe onde estiver. Obrigado por tudo que fez. E sempre levarei você no meu coração. Pena que não tiramos uma foto, né? Não deu tempo de tirarmos uma foto. Então eu deixo esse Pai Nosso para vocês ter muita luz desse lado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, que você seja abençoado. Deus te abençoe, obrigado por tudo. E é, vamos iniciando com os nossos trabalhos. Eu quero pedir desculpa para vocês que estão assistindo, que irão assistir, né? Por ocupar esses 2 minutos, quase 3 aqui, né? Mas era necessário. Muito obrigado pela paciência de todos vocês que são inscritos, que estão assistindo, que irão assistir. Muito obrigado pela paciência da Beth, por que ela me cedeu esse tempinho assim para fazer oração para o meu tio. Obrigado, amiga. Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e volte mais vezes. E eu deixo com a companhia agradável da nossa amiga querida que veio passar a palestra da noite. Obrigado a vocês e se inscrevam no canal SEAC Ajudando a Caminhada e, por favor, divulguem. Vamos espalhar essa mensagem para as pessoas que precisam. E com você, amiga querida. Obrigado. Boa noite, amigos queridos, que nossos entes amados que partiram para a pátria espiritual estejam bem, né? Sejam acolhidos, amados, e sigam felizes essa nova caminhada. Então, também pedindo a Deus e a Jesus que nos ajude a entender os seus desígnios, os desígnios de Deus, que possamos nos fortalecer na nossa caminhada terrena, superar os percalços do nosso dia a dia, para que possamos, quando chegar o nosso momento também de partir para a pátria espiritual, que possamos olhar para trás e agradecer por todas as oportunidades e que elas possam ser aproveitadas da melhor forma possível. Amigos queridos, e nos inspirem, nos amparem no entendimento do Evangelho de hoje. Que assim seja. O tema de hoje, bastante interessante, o Rodrigo é muito criativo, né, na busca de temas. Quem foi Joana d'Arc? E tem muitos livros que falam da história dela, da biografia dela,
Mas eu peguei um livro que foi escrito por ela mesma, pela própria Joana d'Arc, no século XIX. Quem psicografou foi a Hermance Dufour, que na época tinha 14 anos. A Hermance Dufour já era, ainda não era, mas mais tarde seria colaboradora de Allan Kardec. Ela também recebia o Espírito São Luís, que ajudava muito nos trabalhos da codificação espírita. Inclusive, ela, quando psicografou a biografia de Joana d'Arc e de outros personagens da história, psicografava de uma forma mecânica. Enquanto conversava com outras pessoas, ela ia escrevendo. E o pai dela mandou uma carta para Allan Kardec, dizendo que após toda, né, o relato psicografado, essas personagens que ela psicografou, a vida de Joana d'Arc e de outros também, pediam para ela fazer correções em alguns pontos, né, da, das suas histórias, e eles só indicavam a página e o parágrafo que algo deveria ser inserido. E a irmã se ia lá e aquele acréscimo combinava perfeitamente com o texto todo já escrito. E então aqui, né? É um tempo curtinho, a gente só vai fazer uma pequena biografia da Joana d'Arc, também chamada de Virgem de Dom Remy, que foi a cidade onde ela nasceu. Ela teve uma vida muito curta, morreu aos 19 anos. Ela era filha de um agricultor e aos 13 anos, né, lá na França, em Dom Remy, onde ela morava, ela começou a ouvir umas ordens do céu. Ela passou a ter visões que ela precisava libertar a França do domínio dos ingleses. De início, ela viu o arcanjo Miguel, acompanhado dos anjos do céu, ela escreve, que pedia para que ela rezasse e confiasse, porque Deus libertaria a França dos reis da Inglaterra, que naquela época haviam usurpado a coroa francesa. Ela ficou assustada com essa visão. Um mês depois, o arcanjo Miguel e os seus anjos voltaram e, a partir de então, passaram a fazer visitas frequentes. Depois de um tempo, ela começou a ver duas jovens mulheres de uma beleza radiante e elas estavam magnificamente vestidas, tinha uma coroa de ouro e pedras preciosas nas cabeças, né? Era Santa Catarina e Santa Margarida. E Miguel, Catarina e Margarida, esses espíritos, começaram a rarear as suas aparições, mas as vozes não. Então, a Joana sempre ouvia as vozes desses três espíritos, que ela chama de santos ou de anjos, com frequência. Como era a situação da França naquela época? O rei Charles VI foi um rei muito querido pelo povo francês, ele morreu, e a coroa deveria ser do seu herdeiro, do seu filho, Charles VII. Mas havia muitas intrigas políticas internas entre dois partidos, na própria França. Um dos partidos era a favor da Inglaterra e o outro a favor do rei da França. Nessas brigas, havia tumultos, havia saques, incêndios. Esses partidos, né, promoviam isso dentro da França. E nessas brigas, a cidade onde Joana d'Arc vivia, Dom Remy, foi arrasada pelo partido pró-inglês. E as vozes lhe disseram para ela ir encontrar-se com um comandante militar, numa cidade próxima, que lhe daria armas, lhe daria um cavalo, lhe daria dois fidalgos, quer dizer, dois nobres, para conduzi-la ao rei, a uma outra cidade.
E o rei, então, lhe daria militares para levantar o cerco da cidade de Orleans. Orleans era uma cidade muito importante lá na França e ela estava sitiada, cercada pelos ingleses. Na primeira vez que ela foi pedir as armas, né, e o cavalo, e os acompanhantes para esse comandante militar, ele riu. Era uma menina, né, uma mocinha de pré-adolescente, e ele falou assim que ela precisava de umas boas palmadas para curar essa loucura. Mas a Joana insistia. Finalmente, de tanta insistência, esse comandante militar resolveu receber a Joana. E antes de ir, a Joana perguntou aos santos, né, Santa Margarida, né, Santa Catarina, o que ela deveria fazer para convencê-lo. Aí eles disseram, olha, fala para o comandante que os franceses tinham acabado de perder uma batalha em Orleans. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha internet, então as notícias demoravam para chegar. E ela falou então para o comandante, olha, sabe o que aconteceu lá em Orleans, na batalha? Na última batalha, os franceses perderam. E aí o comandante foi averiguar, né, se era verdade ou não, e era verdade. Ele ficou muito surpreso. Ele resolveu dar-lhe armas, um cavalo e 2 fidalgos para acompanhar. E ela começou a ser chamada de profetisa inspirada por Deus. Até que ela conseguiu ir ver o rei Charles VII, que ainda não tinha sido coroado, com uma carta desse comandante. Mas o rei, ele estava sempre rodeado pelos seus favoritos, né? Era uma pessoa inacessível. E ele era muito indiferente aos seus súditos cavalheiros corajosos que sacrificavam suas fortunas e suas vidas para tentar restabelecer o trono do Charles, né, do Charles VII. E tinha mais um agravante. Naquele tempo, quem tinha visões era considerada bruxa, a não ser que fosse virgem. Aí, se era uma virgem que tinha visão, então essas visões seriam do céu. Se ela não fosse virgem, seria do demônio, e ela seria considerada uma bruxa. Virgens nunca seriam bruxas. Aí, o que o rei fez? Mandou a Joana para a sogra dele, para saber se ela realmente era virgem. E aí a sogra constatou, sim, ela é virgem. E a partir de então ela passou a receber o apelido de a donzela. Mas mesmo assim, quando ela voltou para o palácio, o rei armou um trote. Eles nunca tinham se visto pessoalmente, né? Naquele tempo não tinha fotografia, né? Não tinha filmagem, televisão. Então, o rei disfarçou-se entre os seus súditos. Mas chegando no palácio, em meio a tantas pessoas, Joana o reconheceu, foi direto falar com ele. Todos ficaram surpresos. Mas o Charles continuava não acreditando nela, né? Que essas visões eram de Deus, que ela iria ajudá-lo a colocar a coroa na cabeça, retomar o seu poder na França. Ele pedia-lhe uma prova. Aí a Joana pediu que todos saíssem da sala e ela contou ao rei segredos íntimos dele, que só ele sabia. Lógico, eram as vozes que lhe ditavam. E, finalmente, Charles ficou convencido que essas vozes provinham dos céus. Mas, mesmo assim, os padres sabatinaram Joana, né? Fizeram uma série de perguntas sobre questões, sobre a religião, e eles saíram impressionados com as respostas dela. Novamente, né? Era uma psicofonia, ela falava o que os espíritos lhe ditavam. Finalmente, Joana recebeu uma comitiva digna de um chefe de guerra.
E ela elaborou planos, né, ajudada pela espiritualidade, para expulsar os ingleses de Orleans. O rei, então, deu a sua inteira confiança para Joana d'Arc. E essas notícias já corriam. E para os ingleses, a Joana era considerada assim um grande terror, né? Bom, aconteceram muitas batalhas. Os chefes militares a obedeciam, mas alguns a obedeciam contrariados, porque, né, eles eram é, militares experientes, já com bastante mais idade, e ela não, era só uma menina. Várias vezes nessas batalhas ela foi ferida, e novamente a espiritualidade cuidava dela. Batalhas para libertar a cidade de Orleans. Várias, né? Vários dias de batalhas, até que Orleans foi libertada em 3 dias. De 6.000 a 8.000 soldados ingleses morreram nessa batalha. Mas o rei continuava na sua habitual indolência, sabe? E não lutava para assumir o trono. Era a Joana que o incentivava. E a Joana, com a sua tropa, foi libertando várias cidades que estavam ocupadas pelos ingleses em território francês. E o rei, muito agradecido, deu-lhe um magnífico vestido, deu-lhe um cavalo branco. Quando ela volta, né, para a cidade, para o palácio do rei, ela entrou na cidade aclamada pelo povo. Ela foi recebida na corte do Charles, infante Charles VII, com festa. Até o clero esteve presente em trajes de cerimônia. Joana d'Arc tinha 17 anos. A próxima missão, né, que os espíritos lhe incumbiram, levar o rei Charles VII para ser coroado na cidade de Reims, na Catedral de Saint-Rémy, porque era a tradição. Todos os reis da França, desde há séculos, né, eram sagrados reis nessa catedral, eram coroados nessa catedral. E, finalmente, o rei foi até Reims, né, ajudado pela Joana, né, assim, como se fala, defendido, né, e ele finalmente foi coroado. E os santos disseram para Joana: olha, você cumpriu a missão que Deus te confiou. Volta a Dom Remy. E aí o rei foi falar com o rei, ou a Joana foi falar com o rei, pediu-lhe para deixar que ela voltasse para Dom Remy, junto aos seus familiares, aos seus pais, aos seus irmãos, mas a ordem do rei foi que ela ficasse, porque a presença de Joana, né, considerada a profetisa inspirada por Deus, tornava os soldados franceses destemidos, entre aspas, invencíveis. E, né, nesse dilema, ela querendo voltar e o rei não permitindo, a Joana d'Arc lembrou de um acontecimento na sua vida. Ela tinha 12 anos. E uma cigana, com aparência de bruxa, leu a sua mão. E lendo a mão, né, ela dizia assim, a bruxa: França, Deus, sangue, guerreiros, vitórias, prisão, chamas, ingratidão. Aí ela se dirige para Joana d'Arc. Joana tinha 12 anos. Criança, uma glória mortal cerca o teu nome. Não te deixes seduzir por ela. Assim que seu dever não te retiver mais, volta ao anonimato. Mas Joana negligenciou essa advertência. Sua morte, ela mesma conta no livro que ela escreveu, né, sua autobiografia.
sua morte seria evitada caso ela seguisse esses conselhos, né? Após cumprir essas duas missões, designadas pelos seus mentores amigos, esses Santa Catarina, São Miguel e Santa Margarida, se ela voltasse para o anonimato, lá para Dom Remy, continuasse a ser uma camponesa. Mas, sabe, as coisas foram acontecendo. O rei se apaixonou pela Joana d'Arc. Ele chegou a insinuar-lhe casamento, mas ele já era casado. O rei chegou a dar título de nobreza para a família da Joana d'Arc. E os três santos alertaram que a paixão do rei era uma paixão fugaz, sabe, fogo de palha. E aí também Joana lembrou de outro acontecimento. Ela era muito criança, primeiros anos de vida, e ela ficou muito doente porque surgiu uma epidemia lá na sua cidade de Dom Remy. Muitas crianças adoeceram. E a mãe dela a levou para uma bruxa que vivia numa caverna, que tinha um laboratório que tinha, assim, de aspecto pavoroso. E aí a bruxa diz para ela, para a mãe dela, né? Eu vejo, a pomba põe para correr o leopardo. Ela plana nos ares, imprudente. Tu vais longe demais. Como a fênix, ela ergue sua fogueira. Como a fênix, ela renascerá, porém em sua verdadeira pátria. E aí a Joana lembrou, né, desses dois alertas da sua infância, da sua meninice, mas ela, né, deixou para lá. E as aparições estavam cada vez mais constantes, dizendo-lhe para ela se afastar do rei. Mas ela continuava acompanhando as tropas para libertar as outras cidades do jugo da Inglaterra. E os santos chegaram a lhe dizer, os santos, né, os três, o anjo Miguel, a Santa Catarina e a Santa Margarida, que ela cairia em poder dos inimigos, dos ingleses, mas que Deus a ajudaria nas provas que a aguardavam. E realmente ela foi capturada pelos ingleses e foi levada para a prisão. E Santa Catarina lhe diz, né, lá na prisão, Jeanne, né, é o nome em francês, Joana, Jeanne, tem coragem, Deus te ajudará. É preciso sofrer pacientemente o seu martírio, submeter-se totalmente à vontade de Deus. Mas Joana tinha muita esperança de ser libertada. Ela chegou até a tentar fugir, mas ela foi recapturada. E a santa lhe dizia: Jane, que vais fazer? É preciso que veja o rei dos ingleses. Aí a Joana pensava assim: eu preciso primeiro ver o rei dos ingleses. Aí eu vou fugir de novo. E os ingleses viram em Joana d'Arc a única razão da sua derrota, porque, né, nesse, a esse tempo, os franceses estavam ganhando todas as batalhas, estavam recuperando a sua cidade. E os ingleses culparam a Joana d'Arc. Todos os ingleses tinham muita raiva dela, queriam a sua morte. E ela, dessa prisão, foi transferida para a cidade de Rouen, numa gaiola de ferro muito apertada, tinha uma corrente grossa no pescoço, na cintura, nas duas mãos e em um pé. E ela estava morrendo de fome, semi-vestida, cercada de imundícies, cheia de feridas por conta dessas correntes. Os soldados vinham no meio da noite para assustá-la, dizendo que vieram buscá-la para levá-la para a fogueira. Várias vezes tentaram violentá-la. E o anjo Gabriel, né, aquele mesmo que anunciou a vinda de Jesus para Maria de Nazaré, várias vezes começou, né, começou a visitar
a Joana d'Arc, e pedindo para que ela perdoasse seus carrascos. E Joana tentava, né, perdoá-los, mas ela ainda acreditava que a França negociaria a sua libertação, porque tinha prisioneiros dos dois lados. Então, a prática era assim, ó, você me dá um prisioneiro importante em troca de outro prisioneiro importante. Você me liberta um, eu te liberto o outro. Mas o rei, né, deixou para lá o rei Charles VII. Foi assim, uma espécie de traição, né? E ela foi julgada pela Inquisição da Igreja Católica, tida como herética por conta de heresia. Nesse tempo ela já tinha 19 anos. Foram vários dias de interrogatório, um interrogatório massacrante, injusto, parcial, cheio de má-fé. De manhã ela era interrogada por um grupo de bispos, de juízes, de tarde por outro, uma coisa assim, né, terrível. Num dos interrogatórios, eles perguntam para ela: a senhora acha que Deus seja justo, deixando perecer os inocentes, já que a senhora se acha inocente? Aí ela responde: olha, os homens são muito limitados no seu conhecimento. Deus está muito acima de nós. Perder a vida é bem pouco em comparação com a felicidade que se usufrui com os anjos. E aí eles perguntam assim: se ela for condenada, ela vai ficar com raiva? Ela vai perdoar os juízes? Vai ficar com raiva deles ou vai perdoar? Ela fala assim: não, eu não vou ficar com raiva, porque a punição, se eu for punida, seria até leve diante, né, da integridade em que ela se considerava. E ela disse para eles que os juízes são instrumentos de Deus. Por isso, ela os perdoaria de todo o coração, porque o próprio Jesus era inocente e foi morto e perdoou os seus algozes. Certa ocasião, um bispo tentou envenená-la com, né, vinha comida, né? Com uma carpa envenenada, um peixe envenenado. Ela ficou muito doente, muito fraca, permaneceu na prisão por vários dias. Então, a gente vê por essas respostas que ela deu que intuitivamente ela tinha muito conhecimento das leis divinas. Ela se sentia indigna, ou seja, ela no entender dela, ela estaria pagando um débito. E o julgamento, assim, né, tão injusto, foi feito pelos bispos da Igreja Católica, é um julgamento repleto de manobras infames. Disseram que as aparições desses espíritos era tudo mentira, ou então que eram espíritos malignos que apareciam para ela, que ela blasfemava contra Deus, que ela era arrogante, cruel, ávida de sangue humano, que ela invocava os demônios. E aí apresentaram um documento para ela assinar, né, onde ela declarava que abjuraria, ou seja, desmentiria suas visões, que ela não usaria mais roupas masculinas, nem o cabelo curto, porque ela ia para a batalha com roupas de homens, tinha cortado o cabelo, que ela não pegaria mais em armas e não cavalgaria mais junto com os militares. E, né, o povo assistia esses interrogatórios, o julgamento, o povo gritava, tirava pedras, fazia ameaças, e Joana ficou assustada, ela não queria morrer queimada. Então, ela assinou uma carta. A levaram de volta para a prisão. Mas, novamente, né, intrigas internas. Dias depois, vieram avisar que ela seria queimada naquele dia. Aí, a Joana levou um choque tremendo. Ela caiu num choro convulsivo. Mas, novamente, vieram fazer chantagem. Se ela revelasse o segredo que ela tinha contado ao rei,
ela seria libertada. Mas a Joana negou, porque esse era um segredo de Estado. Se ela nem no livro ela revela, porque era algo que prejudicaria o governo, né, o reinado francês. Então Joana disse que não contaria e disse-lhes mais que ela os perdoava. Eles ficaram chocados diante dessa frase: olha, eu perdoo vocês. Os bispos, os juízes ficaram chocados. E as visões continuavam lhe dando forças, dizendo que eles estariam logo juntos. Aí ela foi encaminhada para a fogueira. Ela foi levada até o velho mercado, né, da prisão até o velho mercado, na cidade de Rouen, numa quadriga, ou seja, uma charrete, né, puxada por 4 cavalos, escoltada por 800 homens, 800 soldados ingleses. Olha como eles tinham medo, né? Achavam que ela fosse uma bruxa. Aí ela subiu no cadafalso, leram a sentença a condenação e diante, né, do poste onde ela seria queimada tinha um cartaz onde estava escrito: Giane, que se faz chamar a donzela, mentirosa, perniciosa, idólatra, cruel, devassa, invocadora de diabos, cismática, ou seja, né, ela teria apoiado a divisão dentro da igreja e herege. Então, essa foi a condenação da Joana d'Arc. Ela foi amarrada num poste, um poste muito alto, atear no fogo, né, lá na base. Demorou 1 hora para o fogo chegar até ela. E, nesse meio tempo, o bispo ainda, um dos bispos pergunta para ela: você ainda acredita em suas vozes? E ela disse com, né, toda a coragem: sim. E ela viu, né, suas protetoras espirituais, viu os anjos do céu, e seguravam uma palma e uma coroa. E ela conta que nos próximos 15 minutos, né, o fogo chegou e ela sofreu torturas horríveis, mas as santas a encorajavam. E quando ela deu o último suspiro, essas santas, Santa Margarida, Santa Catarina, a levaram para os céus. Nesse momento, os ingleses viram a alma dela se libertando assim, no formato de uma pomba branca, subindo aos céus, e eles gritavam: estamos perdidos, pois queimamos uma santa mulher. Joana d'Arc tinha 19 anos e 2 meses. A vida dela foi cheia de atos de bravura, de uma devoção sem limites aos espíritos que lhe orientavam, uma confiança plena. Ela tinha um imenso amor pela França, tanto que ela despertou um sentimento patriótico no povo francês, mas era de uma simplicidade, de uma pureza. Ela tinha muito bom senso no interrogatório, né? Quanta lucidez nas suas respostas firmes, honestas. Ela tinha uma nobreza de caráter e foi considerada a heroína do século XV, porque ela é que ajudou a coroação do rei Charles VII, que, né, no final das contas, a abandonou, não tentou libertá-la dos ingleses. E ela sofreu até o descaso dos próprios franceses, por isso que foi assim, uma traição que lhe fizeram. No dia 30 de maio de 1431, ela foi queimada viva, né, considerada herege relapsa. Mas, anos mais tarde, o próprio rei, né, tentou reabilitar a memória dela, e no ano de 1456, a Igreja Católica, há pouco tempo depois, né, ela foi queimada em 1431, já em 1456, né,
25 anos após, a Igreja Católica fez uma retratação e a absolveu, porque foi um julgamento injusto. A gente fica impressionado, né, com a vida tão sofrida, ela viveu tão pouco tempo e veio com uma missão tão árdua, orientada pelos espíritos, porque a França precisava ser libertada dos ingleses. Por quê, né? Porque ela passou por tantas expiações, né? Uma vida tão cheia de aflição. E aí, Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos, que foi jornalista quando encarnado, ele escreveu o livro Crônicas de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier. E ele conta que Joana d'Arc foi a última encarnação de Judas Iscariotes. Foi a última encarnação que Judas Iscariotes teve aqui no nosso planeta, na Terra. Bom, a gente sabe que após a traição de Jesus, Judas se suicidou. E ele conta para Humberto de Campos, né? Humberto de Campos está fazendo uma entrevista, está entrevistando Judas Iscariotes. Diz que foram séculos de remorso, com muitas encarnações muito sofridas. Até que no século XV, ele reencarnou como Joana d'Arc, e ele seria morto pela fogueira inquisitorial, né, da Igreja Católica. Ele também seria vítima de traição. E a gente vê, né, que é uma prova, né, ele escolheu, né, passar por isso. Ele conta para Humberto de Campos. Desde esse dia em diante, né, quando ele morreu na fogueira como Joana d'Arc, eu, que me entreguei por amor ao Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, porque a, a Joana d'Arc ela não chegou a ser torturada, mas tentaram envenená-la, o interrogatório foi muito cruel, muito desgastante, ela vivia acorrentada, então tentaram violentá-la. Então, foram tormentos, infâmias e aviltamentos enquanto esteve presa lá, né, sob o poder da Inglaterra. Mas ela passou por tudo isso com resignação e piedade pelos seus verdugos. No último dia, ela chegou a dizer-lhes que os perdoava. E aí o Judas Iscariotes diz que com essa encarnação, né, como Joana d'Arc, ele fechou o ciclo das suas dolorosas reencarnações na Terra. Então, antes de Joana d'Arc, ele havia reencarnado também sofrendo bastante, né? Mas com essa, né, com essa, esse ato heróico, né, ele sentiu o ósculo de perdão da própria consciência. Ou seja, né, desde que ele traiu Jesus, ele é que produziu em sua própria consciência o remorso. Não se perdoou durante séculos e séculos e séculos. E aí, como Joana d'Arc, ele diz que finalmente a própria consciência lhe perdoava. Ele se permitiu o auto-perdão. Então, quando, né, as pessoas malham Judas, né, na Semana Santa, não sabem de nada, não sabem que agora ele é um espírito muito evoluído, que ele está junto com os anjos, porque, né, os anjos, o próprio anjo Miguel, as santas, né, vieram recebê-lo na condição de Joana d'Arc para estarem juntos. Agora ele é um espírito, o Judas Iscariotes e posteriormente Joana d'Arc, espírito muito evoluído, né? E essa história de ficar malhando Judas é pura ignorância, né? Então, nós agradecemos a espiritualidade amiga,
Nós agradecemos à irmã Sidufo, que psicografou essa autobiografia de Joana d'Arc, que foi a última reencarnação de Judas Iscariotes aqui na Terra. Né, aprendemos com esse exemplo magnífico de abnegação, de coragem, de sacrifício, de renúncia, o cumprimento dos seus deveres, o amor pelo próximo. Então, nós vibramos nesse momento pelo nosso planeta, por todos aqueles que estejam passando por dificuldades, por aqueles que ainda estão num caminho de ignorância, no caminho desviado das leis de Deus, plantando, né, frutos que reverterão em sofrimento mais tarde, mas também vibramos por aqueles que estão colhendo os frutos do sofrimento de seus erros do passado. Nós pedimos, Senhor Jesus, que os abençoe, que os fortaleça, que os amparem. Vibramos por todos os nossos parentes e amigos que estão na pátria espiritual, pelos mentores amigos. Nós vibramos pelos nossos familiares, pelo SEAC, por toda a sua equipe maravilhosa de colaboradores, por todos os assistidos, por todos os ouvintes e por nós mesmos. E nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço muito a atenção. Uma boa noite.